com nós outros aqui. Muito obrigado, Sister Rita, por estar comigo. E eu vou lhe vou falar um poema. Eu encontrei Sister Rita em Boston. É uma pessoa muito leviana. Ela tem praticado desde 1999. Ela está baseada em Boston. Ela é um centro de coordenação lá. Ela faz. Ela fundou muitas companhias e um delas é Aprendendo em Círculo e a Visão de um Mundo Melhor. É uma fundação sem fim lucrativo. Ela também tem outra organização de MIT, mas o que ela diz sobre ela mesma está sempre aprendendo. E ela é uma pessoa que está vivendo toda a vida aprendendo sempre. Ela fica sempre, ela é muito bem leve. E agora o poema sobre ela. Hoje, nossa convidada especial, Sister Rita, está se juntando a nós de Boston, compartilhando sua sabedoria sobre a leveza que de fato foi esquecida. Ela diz: vamos deixar o fardo de lado, que é realmente podre, para que possamos começar a vida de novo, como usar um vestido de algodão branco. A vida deve fluir facilmente como a água limpa que vem de uma montanha. Isso nos ensina a nos alegrar como uma criança brincando em uma fonte. Na era de hoje, vejo quão profundamente dentro de nós as fraquezas ficaram, fazendo girar e afiar como os anéis de um planeta Saturno. Agora vamos tentar nos tornar leves, vendo o que podemos desaprender. E reivindique do divino nossa fortuna perdida, que podemos então ganhar. Obrigado, Sister Rita, por estar conosco aqui hoje. Om Shanti. Esse poema foi muito bonito. Eu não sabia que você era um poeta. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos dessa continuação, dessa conversa de um ponto tão importante que é ser leviano. Eu vinha saber tudo o que foi feito antes dessa conversa de agora. Eu vou ver o que é que eu posso adicionar nessa conversa, mas eu vou procurar mostrar da minha própria experiência, que é muito interessante. Quando ele me falou para falar, eu não passei muito não passei muito tempo pensando, mas eu deixei o meu coração. Tive muitas e muitas surpresas. E então, como foi perguntado, para usar o Zoom, a capacidade de mostrar o Zoom, o meu slide, então eu não sei como fazer. Então eu não vou. Eles foram criados. Quando você quiser. Ela está só falando sobre quando ela quiser mostrar. Coloquei meu coração em aprender esse valor de leveza.
E eu vou dividir com vocês. Depois de pensar muito sobre a definição de o que é leveza, eu cheguei à conclusão que eu realmente leveza é um estado interno. Nós vemos as pessoas às vezes alegres e tudo mais, mas não necessariamente eles estão mostrando por fora, mas não quer dizer que eles são leves. Mas eu acho que leveza, o que é que seja de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque sempre temos que ir dentro de nós mesmos, não é? Então, 3 pontos me vieram, 3 qualidades. Se nós, aí nós podemos dizer que nós realmente vivemos com leveza. Está em paz. Viver em paz, estar sempre em paz, não algumas vezes, mas viver sempre em paz. Segundo, amoroso, como nós sabemos, o amor nos deixa muito leve, como se fosse uma pluma. Amor a amar os outros, porque o amor também vem da luz divina. O que é que seja que você faz, o que é que está acontecendo, você ainda vai assim, tem um pouco de alegria no seu coração. É como se fosse uma criança só olhando. Ah, será que eu estou trazendo para baixo? Ou é natural, você vai passando. Você sente aquele sentimento de alegria. Quando você então tem essas qualidades, aí você entende. Essa que leveza é uma energia. Que você vivendo na leveza e em qualquer momento que apareça, eu penso que as diferenças que nós podemos experimentar em nossas vidas muda quando nós vemos para um caminho espiritual e quando nós começamos a a praticar essas qualidades de valores, e aí nossa vida melhora mais e mais. Como diz a maneira antiga de fazer, na maneira antiga nós não sentíamos muita leveza, mas eu penso que quando queremos ativar esse valor, nós temos que realmente fazer um pouco de checar para poder ficar livre de estresse. Você quer ficar livre de estresse? Você quer estar livre total de estresse? Ter alegria nos seus relacionamentos? Você não quer estar num relacionamento que todo o tempo lhe traga problema? E para ter um relacionamento saudável, nós temos que estar no estágio de consciência de fazer, escolhas para poder nós vivermos naquele espaço. E nós temos que fazer esforço para ter leveza na nossa vida. E que eu penso que o que mostra que tem uma alegria e também zelo e entusiasmo. Eu sei por mim mesmo, que mesmo que as coisas difíceis estão aparecendo, quando eu tenho aquela leveza acesa, eu posso fazer tudo. Eu sempre mudo, ando bastante todo dia. Quando eu estou andando, eu estou cantando para mim mesmo. É como se tivesse uma luz.
É uma pureza, uma alegria. Portanto, o sentido é como se fosse assim, uma pluma. Somente fazer passar um pouco em si mesmo para poder lembrar que realmente nós somos, leveza é parte de nossa vida. O que acontece é que para se sentir cheio daquela leveza, para ficar brilhando nessa leveza, para ficar sempre consciente do estágio que nós queremos, isso precisa prática. Então, eu vou dizer uma história. Eu tenho duas histórias para contar, onde eu vi luz numa pessoa instantaneamente, constantemente, em, em, em meus muitos anos que eu conheci essa pessoa, você conhecia. O nome dela é Dadi Prakashmani. E Dadi Prakash, para aqueles que você não sabe, era o líder, era administrador. E quando a primeira vez eu vim para uma conversa com ela, que acontecia em Nova York, que é sobre visões de um mundo melhor, e estava acontecendo nas Nações Unidas. Dadi sentou do outro lado de mim, eu estava olhando para ela por quase 2 horas e meia naquela hora. E eu não podia deixar de olhar a luz que estava vindo dos olhos dela. Eu não podia ver o sorriso que ela tinha quando ela falava. O meu coração se derreteu do que ela disse. Eu não sei o que é isso, mas eu preciso conhecer ela. E eu tive a fortuna, esse, talvez no 1990, e durante muitos anos, tive a chance de ficar algum tempo com ela. Eu viajei com ela 40 vezes. E eu tive o prazer de estar na companhia dela. E eu penso que eu sempre dizia, sabe, Dadi, eu, eu, eu quero aprender como você é. Eu quero aprender o seu sorriso. E eu vejo uma pessoa que era um líder de uma organização tão grande, a maior organização espiritual, e era como se ela não tivesse nada. Ela apenas estava fazendo aquilo ali sem leveza nenhuma, sem nenhuma. Ela não tinha tão leve, não estava carregando nada pesado. Isso para mim foi uma coisa assim muito importante. E aí eu tive uma segunda experiência. De novo, eu estava em Nova York, estava em uma conversa, consciência e ela estava no painel, consciência e tinha 4 a 5 pessoas. Era um painel. Tinha algumas pessoas da África. É uma escolha, se consciência é uma escolha, era o programa. E quando Dali falou sobre consciência e escolha, que é uma ética de valor na vida. Eu quero ler para você um pouco das palavras que ela falou, porque talvez vai tocar o seu coração e vir conhecer como é importante reconhecer a escolha está dentro de si mesmo.
A leveza é um estado a leveza é no seu, e a escolha é nossa de ser leviana, de ser leve na vida. Na discussão desse diálogo de consciência e escolha, é um tópico muito interessante. Ela disse, e que acontece na experiência de vida, que tem desejos ditando as nossas escolhas, e o que é totalmente ao contrário daquilo que a nossa consciência pensa. A diferença na direção resulta na negatividade ou conflito entre, entre a consciência e a escolha que nós temos. A consciência da pessoa humana quer experimentar paz, mas quando é uma situação, nossa vida aparece e, e os indivíduos são forçados a fazer decisão, vão contra aquela voz interna e, escolhem uma direção que não tem paz, o que resulta em raiva ou alguma coisa de violência. Ela estava falando de maneira global, mas isso, eu acho que esse aspecto de entender, e ela falou, ela disse que é um fundamento principal, é universal, que diz que existe sempre pensamento que vai emergir na mente primeiro e que nos dá o tempo para discernir antes de decidir de que ação que vamos fazer. Portanto, se nós realmente aplicamos esse princípio universal, que o pensamento vem e se dá tempo para discernir e decidir, e eu faço a escolha no meu pensamento, se isso, aquilo vai trazer uma vida fácil, ou será que o meu pensamento é que vai me levar na direção? Não é tão simples, mas nós temos que ser um mestre disso. E ela se tornou um mestre disso. E um dia eu estava sentado com ela, com Dade, e escrevendo para ela, escrevendo uma carta para ela. Um dia você, num local que seria perto dele, e ela me disse, um sorriso bem grande, que era muito bom ter esse desejo, mas, por favor, não, sem apego, né? Sem apego comigo. Eu sou que idade. E ela e outra também senior me disse foi que o que você faça, deixe o seu coração estar sempre limpo, sempre tenha o seu coração limpo. Você fica com o coração limpo, checando internamente. O que é que você está segurando no seu coração? Ache uma maneira, que pode ser coisa de muito tempo, de palavras, de alguma coisa que está aí no seu coração, tão duro, tão profundo, sobre uma vida toda você pode estar com aquilo no seu coração. Então faça a decisão. Eu quero viver a vida leve. E essas coisas vão lhe mostrar. Aí você deixa de lado. Então você tem que ou segurar aquela doença, aquela dor, ou dizer, não, eu não quero isso, isso não pertence a mim.
e deixe para lá. Nesses momentos de reconhecimento, que tem é como se fosse um bloco que está tirando a minha leveza. Nós temos que ter coragem, temos que ter poder de usar esse poder de discernimento. E aí você vai ver mágica acontecer. De uma hora para outra, nós vamos ver, vamos nos encontrar num espaço que você vai estar muito livre. E nós estamos vivendo naquele momento de paz, onde nós podemos brilhar como as Dades brilhavam. E porque elas viviam nesse espaço, entre vendo as coisas que estão no meu coração e o que está na minha mente, e as palavras que falar e a energia que eu vou trazer para fora em nossa vida. Eu não penso que nos meus anos de prática, meus anos de ser envolvida nessa prática, umas coisas que eu posso reconhecer é que Dade poder fazer uma mestre de si mesma, ela, ela pôde ficar naquele espaço, mas muitos de nós ainda não conseguimos chegar a esse nível. Nós temos momentos, quando estamos assim, mas quando as coisas veem que é difícil, nós reagimos diferentemente. E aí nós vimos que nós não podemos estar naquele estágio. Portanto, outra coisa que nós podemos fazer naquele momento é importante saber ter um, uma amizade espiritual com outras pessoas, porque nós esquecemos que, que nós podemos fazer alguma coisa muito simples para poder mudar para ser saudável. E é simplesmente se lembrar que nós temos conexões e fazemos conexões com a energia pura da vida. E naquele momento nós vemos uma energia fluindo, muito bonita e que nos deixa livre e que nós podemos continuar o nosso caminho e gostar da vida. Agora você tem muito tempo que eu já estou falando. Como é que nós vamos tirar um momento para ir para aquele espaço dentro de nós mesmos? Vamos levar a nossa mente para ficar bem vagarosa. Imagine uma energia passando através do seu corpo, e sinta o estágio de ser bem em paz e bem leve. Nós somos luz.
Deixe essa energia passar passando sobre todo o meu corpo e segure esta energia. Enquanto a minha mente e intelecto se abre para uma conexão com a luz divina. Deixando todos os outros pensamentos voar e ficando somente nessa luz. Simplesmente gostando da luz. E quando eu volto para esse local onde eu estou, eu realizo. Quando eu estou na luz, a leveza da vida, eu simplesmente tenho que estar. Ser aquilo que eu sou, o ser que eu sou, e, e dançar em leveza nessa jornada da vida, enquanto experimentando alegria. E paz e alegria, felicidade vai ficar conosco. Obrigado por dividir com vocês isso. Esse em sumário o que eu tinha que dizer sobre a leveza de novo. Quer dizer, é simplesmente um estágio de ser, do ser pacífico, amoroso e feliz. Muito simples. E sabendo que a escolha de viver esse valor está aí para todos nós. Sabendo que essa escolha nós temos que fazer a cada momento da vida, cada segundo. Portanto, para cada um de nós, cada um de vocês, eu gostaria de que eu pudesse dar essa pluma para que todo momento, quando você sentir com raiva, você passe assim no seu pescoço. E aí aquilo vai levar de volta, trazer você de volta
aquilo que eu realmente vou ser. Com isso, eu vou falar agora e ver se tem alguma pergunta. Wonderful. Thank you so much. We wanted you to continue more, but that's fine. We'll take a few questions and answers. Questions, you'll answer them. Yeah, not answers that way. Yeah. So it's a very practical question. One of the participants is Dos looks very participantes está concerned about perguntando, diz que está um pouco estressado from Monday onwards. She trabalhar says, let me know the segundas things that I can keep in my e me mind diga o que é que eu when devo I'm there only ficar because reminding me na that minha I'm mente quando eu alive estiver and trabalhando e vai me ficar, e eu vou ficar leviana. Bom, é muito importante pensar nessas coisas e trazer o que é que eu posso levar para o meu trabalho para ficar leviana no trabalho e em casa. É realmente interessante. Quando eu comecei aquela companhia, eu coloquei um ponto de luz e com os outros poderes vindo e eu fiz isso como um cartão e eu coloquei tudo que é em todo local. E aí, antes de eu começar a trabalhar, eu ia para olhava para a luz, e eu acho que é por isso que meu business foi tão sucesso, teve tanto sucesso. Não é ver o estresse vindo para você, mas deve estar bem. É porque Dali dizia todo tempo, sempre, nunca deixe você ficar estressada. E venha entender que tudo vai ser ok. A vida do início, quando você veio para essa vida, como é que você, até hoje, tudo parece que foi ok. Então, vai ok. Tudo vai ficar ok. Isso também vai ficar ok. Então, se o problema venha, esse também vai mudar. E é interessante. Ontem, ontem pense, eu estava numa situação que eu nunca vi luz naquele momento. Eu, eu telefonei para a Brother Manoj e disse, eu escrevi, eu não falei. Ah, eu acho que, eu acho que você, eu acho que está tão longe de estar leve hoje. Eu acho que é melhor que outra pessoa faça isso. Eu não estou lá nesse tudo aí. E o que passou foi que eu tinha ido para um doutor e foi dito que eu tinha que fazer uma injeção no meu olho pelo resto da minha vida. E eu tinha que fazer nos dois olhos. Aí eu estava num local. Como é que eu vou aceitar isso? Como é que eu vou aceitar isso? E o que passou e me colocou numa posição muito profunda, escura, e que eu podia ver. Eu pensava por muitas vezes, o que é que acontecia comigo que eu não podia ser leve assim como a Dade. Então, se não fosse para o Brosnan hoje, desesperado ou inspirado, eu disse, não, você não pode fazer isso. Aí eu disse, eu nunca fiz isso de última hora, mas eu não sei se eu posso fazer isso. Ok, então, deixa eu vir. Deixa eu fazer o melhor que eu posso. Então, eu vim com para trazer leveza. E foi muito interessante, Brother Manoj. É disso que eu sugiro a fazer. Que tudo vai ficar bem, ok?
como você tem o poder de passar por Thank trabalho, you so much. And I coisa think pesada. we Obrigada, have the Sister other Rita. speakers for this topic too, Você because foi uma there are das, professionals with us. você And foi Professor muito Khan, I know bom you still work para in esse the tópico e justice você system. ainda está trabalhando. No, actually, I don't work. I've never really considered my work Eu work nunca anyway. pensei que eu Well, fosse I'm still in um touch with all trabalho. of the people Eu I've met sempre estou all of those years, and através they're das, still in their tô businesses and ainda so forth. me encontrando com as pessoas, mas eu não estou trabalhando. I've always found Eu my work sempre to be senti que a meus way of trabalhos learning. As I é told you, aprender. I've always had this love of Eu learning. sempre tenho esse So, amor por aprender, and what's really interesting, if o you can que é believe it, realmente muito I work with interessante. scholars and these thought Eu leaders around falo the com world. escolares I've e had todo no mundo, book learning whatsoever. e eu nunca escrevi nenhum livro a mim mesmo. I was a experiential learner. Eu fui sempre uma pessoa que experimenta. E se alguma pessoa me perguntar em frente de mim, eu sou sempre posso fazer, mas eu nunca tive um livro para aprender. Yeah, so the purpose of me asking you this was because Mas the next o question propósito is de pointing perguntar, towards that. Because a próxima many of the pergunta é people whom we have sobre muitas participating in pessoas que estão the aqui. show, they are into full-time Ele meditation, ele teaching está no meditation and tempo, yoga to others as well. And tempo, they are sort of in what todo o we might tempo call em Satsangas brothers and sisters. So as we were talking meditação about são, Sister Shruti então, a few hours ago about outros you estavam inviting pensando, them quite well. alguns que So Shruti, lhe conhecem. Então, let's say a between pergunta veio experience sobre and isso, é uma observation is that coincidência brother is asking divina. that when there is E overburden of work at a quando tem place muito trabalho no and seu trabalho, no expectations seu of many muito people trabalho, from onde sort você of all over the place from us, how to feel light e in coisas this que vêm de todo lugar. situation. E como é que a gente And pode se the sentir second also the leve question is numa how situação can we dessa? make them E a feel segunda pergunta é, como é que você deve fazer? Como é que a gente deve fazer para se sentir alegre? Muitas situações vêm. Você pode, naquele momento você não sabe o que é que vai fazer. Você nem sabe o que é que vai ser a próxima coisa que vai acontecer. Mas realmente para olhar tudo isso como se fosse um drama, o drama está acontecendo. Para mim, é que eu tenho que sentir que eu vou sair disso. E eu sempre pensei que tinha um modelo. A questão é que na Índia, os seniors da Brahma Kumaris, qual é o modelo? O modelo na América perguntou, só que na América, o que sempre diz, tenha confiança em Deus. Então, eu sempre pensei, eu sempre acreditei, o que tiver que acontecer é da maneira que vai acontecer, mas quando eu deixo de aí a expectativa e tenho confiança, confiança a cooperação do drama da vida, e isso, a próxima coisa vai acontecer, vai passar, então o estresse passa. Você talvez tenha que pensar assim, reconhecer naquele drama, todo mundo na organização está passando, e seus pensamentos vão ser mais fáceis de saber o que tem que fazer. E se o que aconteceu, eu compro um sorvete para todo mundo, eu compro um sorvete para todo mundo e aí fica mais leve. Okay, wonderful. Now another question is a challenge for all of us Outra dificuldade para todos nós, que seja aqueles que são novos, é sempre a pergunta que sempre acontece. É uma pergunta, qual é a prática que eu devo adaptar para ver a mim mesmo como a alma e não como um corpo? Eu, eu acho, sim, procurando, quando você diz que como sentir luz,
intelligence, é a luz da inteligência, da consciência, de energia ou de vibração ou de cooperação. you are able to concentrate. It's too many Yeah. things. Yeah, okay. So you got the gist of the question, yeah. Got it. So how do I see myself as a soul? Why do I keep failing? In this lesson 1 that we were given of soul consciousness, and then how do you see lightness, awareness? Como é que você vê Right, the whole list. sentir leviano? So let's take it in segments. All right. Tirar em segmentos. I think to see oneself as a Eu soul penso que ver a si mesmo como alma means quer to dizer really, que realmente entender a lição, a lição, primeira lição de reconhecer eu sou uma pessoa física e sou um ser espiritual. E como um ser espiritual, eu tenho mente, intelecto, e eu também tenho aquele sanskara que está na alma e que essa é a parte eterna de mim e que é para sempre, para reconhecer de onde que esse conhecimento veio, quem é que está me dando, e ficar nessa consciência de quem eu sou como um ser espiritual. E o fato de ser nessa época de vinha saber esse conhecimento, a combinação de tudo isso junto me dá a maneira de começar a jornada de transformação, de que nós chamamos de consciência de corpo e passar para a consciência de alma. E que isso faz, que vocês todos podem experimentar, é que muda a minha percepção de uma visão muito pequena e para uma visão muito grande de todo o ciclo do termo, todo o ciclo da vida. E muda quando eu acordo para saber que existe uma parte minha que é luz e que a luz está sentada aqui. E é daí que eu penso, é daí que eu decido e daí que eu sou o criador, do criador da luz, da experiência. Com isso, eu começo a praticar. E às vezes essa prática é muito fácil, se lembrar quem eu sou e lembrar do que de onde veio. Mas às vezes não é muito fácil. Às vezes eu esqueço. E quando eu esqueço, aí eu digo, oh, meu Deus, eu me esqueci. E aí voltei para a maneira antiga de que eu era e mudei aquela de alegria e leveza para ser triste. E pergunto a mim mesma, de onde é que eu quero estar? E eu quero estar da maneira antiga de sentir sofrimento, estar chateado, ou ter uma jornada mágica onde eu venha conhecer a mim mesmo e a minha eternidade. De onde é que eu quero viver da maneira? E a escolha a escolha é sua. Todos nós temos isso, mas temos que prestar atenção na prática. Então, assim como toca o violino, como toca a flauta, precisa de prática. Então, à medida que você diz que eu vou estudar, então vai ser tudo bem. Aí você começa a tocar a flauta da vida, estudar, praticar, estudar,
Aí você vai poder fazer mais. E nunca pense que não vai acontecer. Fique leve na dança da vida. E ah, para o que quer dizer, o que quer. Ele está perguntando a última parte da pergunta. É a luz da inteligência, da consciência, da energia ou da vibração? Qual é essa luz que está falando? Eu quero dizer com experiência. É a luz da experiência. Então, por causa do tempo, eu vou perguntar somente mais uma pergunta. Uma pessoa que está no início diz que no início da Brahma Kumaris falamos de vários estágios. E uma das estágios está sem ele ser anjo e o outro e ser um estágio sem corpo. Ele pode me dizer dar alguma ideia? Os dois são a mesma coisa, ser angélico e ser sem corpo? Quando eu primeiro vim na Brahma Kumaris, e era muito interessante. Quando eu tive e eu sempre perguntando onde é que eu vou para esse caminho espiritual. E nós tínhamos uma reunião e eu estava tentando entender. Eu estava tentando entender se eu fosse espírito, o que quer dizer ser espírito? O que quer dizer ser um espírito? Um ser espiritual. E a outra sobre Deus, que eu via tanto sofrimento no mundo. Então a pessoa veio aquela pergunta e quando ele voltou, eu acho que agora as pessoas, não vamos na Índia e as pessoas vão ter uma resposta para vocês. Ok. E aí nós tivemos essa conversa sobre a alma. O que quer dizer ser alma? E se você é uma alma, qual é a diferença? E eu vim aprender nessa conversa foi que nós temos 3 formas. Nós temos a forma física, nós temos a forma da alma, que é a ponto de luz, que é a consciência, que entra que entra no corpo, quando está na mãe, e depois a mãe da luz. E que é essa energia, essa luz que faz nós nos movermos e falarmos. Mas também você sabe que tem uma maneira, da alma que está sentada aqui, você pode vir saber, que pode viajar através do tempo, do mundo físico para um mundo espiritual, onde nós temos essa forma física, e nós aí entramos em outra forma, que é uma forma angélica, que toda a parte física se transforma em luz. E você é como um anjo. Você já viu? Tenho certeza que você já viu. E aí a alma se tem aquela forma angélica e viaja no mundo angélico, que é um mundo sutil, que é um mundo de luz, que é além dessa dimensão física, é além da dimensão física, é além disso. E eu tive uma experiência muito pequena
quando eu vi sobre quando eu estava em Madhuban, and I was sitting for early morning meditation e eu estava sentada por toda uma meditação por toda a manhã. consciousness that I was connected with that source E eu estava of light. conectada I naquela felt my system of conectada. light Eu rise se travel meu beyond what I had meu known in corpo de luz viajar além, alive. And I found myself in this world of e eu light. me senti como se estivesse nesse And it mundo, was truly above e realmente era acima. Quando eu olhei para trás, the eu vi, physical world. eu vi o mundo From that físico place that was above. daquele local lá de cima, And also, you know, e recognizing também and reconhecer experience e ter a experiência that we were able to fly. de que nós podemos So voar, flying back voar, and sending light into the voar, world voar para lá e mandar luz para o mundo stuck in that suffering. e não ficar And preso being naquele able to sofrimento, just e ser capaz de ser luz, filled with love, luz cheio de amor, light. e a mandar I don't know if this is aquela luz e amor numa forma angélica. again to articulate the experience. Eu não sei se eu posso explicar para articular essa minha experiência. Eu penso que esses são os dois estágios que quando você pode experimentar, tudo que eu posso lhe dizer. Para dizer isso, realmente eu posso explicar para você, porque é difícil dizer tudo em pouco tempo. No problem. That's great. So, thank you for sharing your experience about that thing, the wonderful experience you had at Madhuban. So, thank you for that. And now I would request Sister Claudia. I'm sure you know her very well. She's the center coordinator locally at Vancouver, and she's doing double service as well. She's also doing the Portuguese translation today. So, can I just request Sister Claudia to come out of the translation room and propose the vote of thanks to Sister Rita? Over to you. So I hope Sister Anu, you can. Sister Rita. Yeah. Om Shanti Claudia, Om Shanti. It's so nice to be with you today. I was remembering that time when we were in Avyak Parivar. Yeah, and so it was nice to see you today and hear you up talking about how light we should, and is a choice. I was going to say in Portuguese, is a choice to be enlightened or not. So we have to see that choice in life. And it was very nice when you explained about that, Prakash Mani, also your experience of being an angel. So it was nice to hear those points, and I think that's true, like you said. It's a choice how I want to live my life. Do I want to live my life in a lightness or heavy, all the time moody and not feeling good? What is all about? Life has to be for us to be, no matter what comes, we have to pass. And then it was very nice. Thank you very much for giving all your experience and coming to us today. Like you said, you almost did not come, but I was actually looking forward to see you today. So it was very good. Thank you very much for coming. Well, thank you for having me. And, you know, I bequeath this feather to everyone online. You know, you take it and don't forget, here's for you, each one of you. Don't forget, you know, just tickle yourself when it gets a little heavy, and all will be well. I think I'm going to get one, I think, like that for me. Thank you. You notice it has a golden tip. It's top of it is gold, because we're all, so you can see it a little bit, maybe that it's gold. Yes, it's not white at the top, it's gold. So taking us to a golden, beautiful, light age. Om Shanti. Thank you. Thank you so much, both of you. And you were destined to be here, so there was no point that I could find a replacement for you. Okay, anyway, so let me do the announcements quickly, and then all of you can be ready for your photograph, because that's what we always do with our guest speaker. And Sister Anu, be ready with that. So I'll just do the announcements. So moving on to the next value in this month, very closely related to lightness, is sweetness. And we have two sweet souls with us, very senior Raj Yogis. We have had them on the show as well in the past.
It's Sister Dipti from South Africa and Brother Ashish from UK. Mahesh, if you can just mute yourself. Yeah, thank you. So this is the next episode, 74. One episode short of the 75th Platinum Jubilee, which will be a big blast. I'm sure you'll know in the calendar who will be there for that episode. And sweetness we call in Hindi Madhurta. So that's our next episode. And as I said, this month of September is the month of Boston. So we have another we have another speaker, Brother Dave from Boston. I mean, Sister Rita, and he worked very closely in liaison, say, coordinating the activities. They're a beautiful place to sort of do service as well, and has a lot of British influence because it is the east coast of that area, Massachusetts. A lot of British influence and a lot of good service happening. So Brother Dave will be covering, as we did today, the workshop on sweetness next time. And this is a beautiful calendar. So you can see the Platinum episode also mentioned here. I'll throw the blast later when we announce it next time. And this is our emails and our websites. You can please feel free to share your comments and feedbacks. And all these are recorded on the YouTube. And the links are omshanti.tk/workshops. And for the Values for Life series episodes, they are the ones mentioned as playlist and /English or whatever language. You can just type down that language and listen to them. So I'll just stop sharing the screen now. And if we can all open our cameras, and over to Sister Anu for the photograph. Yes, people are, okay, thanks. Sure. So everyone, please open your video. It takes few seconds. Okay, Vijay bhai, your video is not on, so then he complains later. Okay, ready? This is the moment. Keep it in our memory, the beautiful sharing by Sister Rita and we all together. So yeah, I got. Thank you. Thank you, everyone. So since we had a beautiful meditation experience, so maybe we should just do a little bit of Drishti Yoga. What do you suggest? Or you want to do a meditation again also, it's fine. Closing meditation, Sister Rita. So you want to do some closing meditation as well? Whatever you'd like, you just tell, you guide me. So I think it's good to have a closing meditation as well. Yeah, we have 5 minutes. Yeah. 5 minutes, good, okay. So stepping back into that sacred space within. Where I, the soul, the living light of peace, of love and happiness exists. And within a second, I travel as the point of light to the land of peace, connecting to the one who is ever peaceful, filled with love and light.
and I remember. In this moment in time, who I truly am. My mind becomes filled. So quiet and peaceful. As I experience the light of love from the Supreme Soul, the source of divine light. I become full of lightness and I begin to sparkle, to shine, sending light and love to all the people of the world. I become an instrument of light and lightness. And the only thing I need to do is to remember who I am. I am a being of light. Filled with the love and the lightness of the Supreme Soul. And as I feel that in life, my heart begins to dance. And I become light as a feather. Om Shanti. Thank you so much once again for joining, taking out time. Thank you. Thank you. See you again. Bye.